coisa para mim, você está utilizando a máscara, cuidando aí quando você sai no supermercado, na rua, até porque é determinação via decreto do governo do estado. Mas tem gente que acaba não utilizando porque tem dúvidas. Não funciona, não tem nada a ver. Gente, hoje o Balanço Geral abre um espaço para você tirar as suas dúvidas sobre esse assunto e outras questões ligadas ao coronavírus. Nós recebemos o médico infectologista, Dr. Martoni Moura, que está do lado de fora aqui do Balanço Geral, dentro da NDTV, por uma questão do regramento, do espaçamento, do distanciamento social. Dr. Martoni está aqui com a gente, com esse sotaque bacana que ele tem, nos trazer as informações. Dr. Martoni, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Caleb. Um prazer estar aqui no Balanço Geral. Meu amigo, me diz uma coisa. Para quem está em casa, esses dias eu fui a um supermercado que tem caixa eletrônico. E aí eu vi uma senhora, muito querida, por sinal, eu vi que ela era uma pessoa bacana. E quando, doutor Martoni, eu olhei para a máscara dela, rosa, bonita, bacana, mas era uma máscara de crochê. Você acredita nisso? O crochê, no invernão, o Elias Gotassi daqui é gaúcho, quando a avó fazia lá o crochê em casa, se não colocar uma camisetinha, uma camiseta por baixo, não esquenta. E a máscara de crochê passa tudo ou não passa, doutor? Pode ou não pode? Começa por aí. Então, a máscara, ela tem uma recomendação muito específica e a gente tem que ter atenção a isso. Primeiro, o pano, né? Tem que ser um pano de algodão ou um pano mais grosso, dupla face, né? 2 camadas, na verdade, e pode ser também por TNT. Vocês podem produzir, pegar da camisa, pegar uma bermuda, uma calça, alguma coisa e fazer a sua máscara nesse sentido. Mas a recomendação é exatamente para as pessoas que são assintomáticas ou oligossintomáticas, com poucos sintomas. Algo que, acordei hoje, estou com um pouco de coriza escorrendo no nariz, estou com um pouquinho de tosse, uma dorzinha de garganta. Essas pessoas que vão ter que sair e ir ao supermercado, como foi a senhora que você encontrou, essas têm que usar máscara. Mas a de crochê realmente não protege. A intenção da máscara para esse perfil de paciente, ou para esse perfil de pessoas, porque não são pacientes, não têm sintomas, não têm doença, é de pano e um pano grosso, tá certo? Quando o paciente passa a ter sintomas, aí sim a gente não deve usar esse tipo de máscara. Deve usar uma máscara cirúrgica e descartável. Bom, interessante, bom essa especificação. Vamos às perguntas do Balanço Geral, o doutor Martoni, que está aqui com a gente na tela produção. Quem participa, Gilmara. As máscaras de tecido devem sempre ser duplas? Se só tiver um tecido, não protege? Só aquele tecidinho. O senhor falou agora em 2 tecidos, 2 camadas de tecido. Tem que ser sempre 2 camadas, doutor? A recomendação do Ministério da Saúde é exatamente essa, ser camada dupla, tá certo? E um tecido grosso, né? Um algodão ou algum outro tecido mais grosso. Agora, doutor Martoni, inclusive o ministro da Saúde, quando ainda era o Mandetta, antes de toda a polêmica existente, eles não recomendaram em primeiro passo a utilização destas máscaras, mas depois, na insuficiência do oferecimento do produto nas farmácias e estabelecimentos, aí o próprio Ministério fez recomendação da utilização dessas máscaras. O porquê? Realmente por uma questão de mercado? Não, olha só, a recomendação inicial, aí logo no início, né, da pandemia, foi de utilização de máscara cirúrgica para profissionais de saúde e aqueles que estavam no atendimento ali de frente, né? Depois, ao conhecer a doença e estratégias para combater essa doença, a gente está fazendo de muito esforço e de muita criatividade. Então, o que é que se viu? Que a barreira mecânica nos pacientes assintomáticos era importante para diminuir esse poder de infecção do vírus. Então, a utilização da máscara de pano para essas pessoas que são assintomáticas ou oligossintomáticas, não tem doença instalada exatamente, é justamente para impedir que essa pessoa transmita para outras através da máscara, dessa barreira mecânica. Então, a intenção é fortalecer ainda mais o combate à disseminação do vírus. Vamos a mais perguntas ao Dr. Martoni, que está com a gente no Balanço Geral. O Carlos, as máscaras cirúrgicas podem ser lavadas e reutilizadas? E qual é o tempo de utilização, doutor?
A máscara cirúrgica, ela é descartável e a gente deve usar ela por no máximo 2 horas ou quando você vê que a máscara está úmida, ela perde o seu poder de proteção. E cirúrgica é descartável. A máscara que podemos lavar é a máscara de pano. Então e o uso também, em torno de 2 a 4 horas. As recomendações têm uma variação aí. Então você vê que a máscara está úmida, ela já perdeu o seu poder de barreira mecânica naquele momento. Você pode lavá-la e reutilizá-la. Agora, doutor Martoni, o lixo hospitalar ele é descartado sempre em sacolas plásticas brancas que se diferem dos demais lixos orgânico, por exemplo. De que maneira que eu, como cidadão comum, posso fazer o descarte da máscara cirúrgica na minha residência? Devo tomar um cuidado a mais na hora de jogá-la fora? Sim, a gente deve colocar dentro de um saco, né, fechar esse saco e dispensar no lixo normal. Separadamente, então, do demais lixo. Tem mais participações da nossa comunidade? Vale ressaltar que ao tirar a máscara, lavar as mãos. Automaticamente tirou a máscara, já lava a mão, né? Se possível também já passar o álcool em gel, que é sempre muito importante. Tem mais produção, mais participações? A Silvana. Para circular de moto, bicicleta ou de carro, preciso usar a máscara? Vou confessar aqui, doutor Martoni, quando eu estou dirigindo, eu retiro a máscara e coloco ela dentro do veículo em local separado. Ou durante a condução do veículo eu também devo utilizar a máscara? É a pergunta da Silvana e eu faço minha complementação. O uso de máscaras dentro do carro é para o transporte que você vai pegar um táxi, vai pegar um Uber, o motorista deve estar e você também. Naqueles que estão em convívio com sua própria família ali, estão todos juntos já, não faz sentido. Você sozinho também no carro, não faz sentido algum você usar a máscara você dentro do seu carro. Ao andar de bicicleta, ao andar de moto, esse risco diminui, mas você, sendo assintomático, deve também permanecer usando a máscara. Tá certo, daqui a pouco o doutor Martoni está de volta no Balanço Geral, respondendo as suas perguntas que podem chegar aqui através do 991015372. Voltamos então com o doutor Martoni, que está aqui com a gente, médico infectologista, para trazer esclarecimentos às suas dúvidas. Vamos à tela do Balanço Geral para saber quem participa com a gente e qual a pergunta de agora do telespectador, a Conceição. Meu marido sente dificuldades para respirar quando usa máscara. O que ele pode fazer para resolver isso, doutor? Principalmente quem tem aquela doença chamada fobia. Não é fácil, hein, Martoni? É uma situação delicada, mas a gente tem que avaliar direito o que está fazendo isso, né? Se ele não tem alguma doença pulmonar prévia, algo que não foi diagnosticado, se é tabagista, enfim. É algo que tem que, nesse momento, fazer algum sacrifício, mas também alguma consulta para poder avaliar melhor se não tem algo por trás. É isso aí, então é sempre bom observar a pessoa que, né, às vezes tem aquela respiração que já é pesada, já tem uma certa agonia, não pode colocar nada no rosto, vai utilizando e também aos poucos vai se adaptando, não é fácil. Eu não gosto nada obstruindo também aqui as minhas fossas nasais, mas as narinas, mas a gente tem que se adaptar à realidade por uma questão de saúde. Tem mais participações? Vamos à tela do Balanço Geral. Sou motorista de aplicativo. Se eu dirigir com o vidro aberto, é necessário utilizar a máscara, doutor Martoni? Sim, a recomendação é utilizar a máscara no transporte que está sendo feito. Como o senhor disse anteriormente, quem vai também utilizar esse tipo de transporte, é bom que também esteja portando a máscara, certo? Sim, sim. Tem mais, vamos lá, gente, quem está com o Balanço Geral, o Valmir, lá de Navegante. Se a pessoa estiver usando máscara e mesmo assim tiver contato com outra pessoa infectada, tem risco de pegar doença? Então, esse é o grande chamamento para o uso da máscara universal. É para diminuir essa chance de alguém estar passando para outra pessoa, né? Então, ambos usando máscara diminui o risco, mas não é para a gente ter contato próximo. Daí que tem a recomendação do isolamento. Doutor Martoni, agora me diz uma coisa, existem os mitos e as verdades relativas à infecção por coronavírus? O que o senhor já ouviu por aí, principalmente nos atendimentos que o senhor tem realizado? Sim,
tem muita coisa, muita fake news, né? Esse é um grande problema que volta e meia, durante o dia, a gente tem que estar correndo atrás para poder justificar que aquilo não é verdadeiro, né? E isso é diversas coisas, né? Teve vitamina C, uma série de fatores, cânfora, enfim, e que nada disso vale a pena fazer. É uma coisa peculiar que a gente está vivendo. Se as medidas de isolamento são eficazes, a gente diminui o número de casos. Aí, quando se tem pouco número de casos, a pessoa acha que não precisava ter as medidas de isolamento porque não tem muitos casos. Então, isso está gerando conflitos, né, por diversos interesses, e a gente tem que ficar atento à ciência, às medidas baseadas em ciência, para poder combater tudo isso, de fake news e os casos de coronavírus, obviamente. Doutor Martoni, fica paradinho agora, olhando para frente a câmera, que eu vou chegar perto do senhor, que eu quero falar no pé do seu ouvido. Se o senhor virar para cá, aí o negócio não vai dar muito certo. Doutor Martoni, me diz uma coisa, esse negócio aí de cânfora, aumenta a imunidade ou não aumenta? Fala pra gente. Não aumenta a imunidade. E o que a gente tem que fazer é zelar pelo bem-estar nesse momento de exceção, né? Estamos nos privando de muitas coisas, estamos nos privando de atividade física e, enfim, isso tudo gera um certo desconforto no nosso dia a dia, além do trabalho que muita gente está com necessidade de trabalhar. Então, a gente tem que, para ter uma imunidade boa, a gente tem que ter uma boa alimentação, praticar exercício físico em casa mesmo, evitar que faça essas aglomerações que muitas vezes ocorrem numa pequena parcela da população que está ainda aí não acreditando muito nas medidas que são eficazes. E isso sim vai ser fundamental para a gente vencer essa etapa, vencer esse momento de maneira mais suave, porque assim, sacrifício todos nós vamos ter que passar. Doutor Martoni, outra questão. A asepsia, a limpeza do carro, deve ser feita de qual maneira? Então, há uma série de recomendações com relação a isso, porém, o que a gente tem que fazer com os produtos que já se usa, obviamente, ou passar a usar uma diluição de água sanitária, né, de 10 ml para meio litro, para a gente limpar superfícies. Isso pode ter algum problema de corrosão em alguma coisa, pode ter, mas a gente tem que ter um certo cuidado com relação a isso e utilizar os produtos de limpeza que se usa normalmente. Se eu tiver o álcool em gel dentro do carro e limpar as mãos após a saída do veículo, já basta então? Sim, acho que são as recomendações da OMS, são recomendações baseadas em ciência, lavagem das mãos, não levar a mão ao olho, à boca, ao nariz, né? Utilização da máscara universalmente, a máscara de pano para quem é assintomático nos seus deslocamentos, nos seus afazeres fora do domicílio e praticar a etiqueta respiratória também. Vamos lá, tem mais participações, produção na tela do Balanço Geral, a Ivonete da Silva. Alô, Ivonete, é aconselhável usar máscaras enquanto se pratica atividades físicas? Agora, as praias foram liberadas para a caminhada, alguns municípios preferiram dar uma segurada. Por exemplo, a gente viu lá em Itapema, o pessoal estava descumprindo regras, mostramos agora há pouco, doutor Martoni, e as crianças estavam tomando conta dos parquinhos, mas quem leva as crianças são os pais, são os adultos. Aí o que a prefeita decidiu? Fechar os parquinhos e impedir a utilização. A máscara é essencial na hora do exercício físico, sim ou não? A máscara, qual é o grande lance? A gente vai passar o vírus através de gotículas na fala, né? E no raio ali de 1 metro, se eu estou parado, em 1 metro aqui vai ter vírus se eu estiver contaminado. Né? Tem mais... Então, na atividade física, a mesma coisa. Você andando de bicicleta, você fazendo Cooper, caminhadas, você está respirando e isso tende a, se você está contaminado, você pode passar para outras pessoas. Então, tem que usar máscara para ser essa barreira mecânica e a gente diminuir consideravelmente a chance de propagar a doença para outras pessoas. Tá certo, tem mais participações, vamos saber quem está com a gente na tela do Balanço Geral. A Maria, tenho alergia à máscara. Quando coloco meu nariz, já começa a coçar. Será que é a maldita da rinite, Maria? Não é fácil. E o tecido, tem que mudar o tecido. Aí tem que tentar o que será? O algodão TNT ou a máscara cirúrgica? Até dá certo, hein, doutor Martoni? Que desafio essa pergunta. É uma situação delicada, mas se ela é assintomática,
ela tem que usar uma máscara de pano e o pano da roupa não deve estar causando alergia nela. Se estiver causando alergia, aí a gente tem que realmente fazer uma consulta mais aprofundada para poder ver qual é o material, o que é que está acontecendo, para poder recomendar. Caso ela venha a sentir sintomas respiratórios sugestivos de Covid-19, aí tem uma orientação adequada sobre o seu isolamento com o seu médico. Até porque, né, doutor Martoni, para a gente terminar, uma pessoa hoje utilizando a máscara, se chegar do meu lado, e der aquela espirrada contínua, do atim para cá, atim para lá, eu já vou ficar meio desconfiado. Mas às vezes é a rinite, eu também tenho, a gente sabe que não é fácil para qualquer um. Doutor Martoni, muito obrigado pela participação, médico infectologista, trazendo aqui esclarecimentos a você ligado no Balanço Geral. Boa tarde, doutor. Obrigado, Caleb, é sempre um prazer participar do seu programa.